Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista, pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas. Seja bem-vinda a mais um programa Cuidando de Você, aqui na Elo TV, a TV mais perto de você. E hoje não perca nem um minuto, porque nós estamos com um convidado especialíssimo que vai falar algumas coisas que vocês vão amar. E isso tudo depois do comercial. Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista, pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas. Então, hoje nós estamos aqui com o Dr. Edson Rodrigues, mais conhecido como o Dr. Edson. O Dr. Edson. Então, conta pra gente, Dr. Edson. Primeiro se apresenta para o nosso público e conta pra gente um pouco como que começou essa história do Dr. Edson. Muito bem. Bom, primeiramente agradecer a doutora, né, que convidou, né, para estar aqui hoje. É uma honra estar aqui, né, com a presença da doutora Maria Cristina. Ela é especialista aí, né, em ginecologia, com pós-graduações, né, agora com terapia de reposição hormonal. É uma referência na área, eu acho que é uma honra estar aqui hoje e agradeço muito por isso. Obrigada. Então, bom, como é que surgiu o odonto? Né? Eu sou médico, né, de família e comunidade, sou pós-graduando nessa área e eu sempre tive um acolhimento diferente com meus pacientes. Eu não sou aquele médico que trata a causa, eu gosto de tratar o paciente como ele é, né? Não trata só a doença. Não trato a doença do paciente, eu trato o paciente, como dizer assim. A pessoa, paciente. A pessoa, tipo assim, se eu fosse lá aquela cá, o paciente Maria Cristina, eu vou tratar a Maria Cristina por inteiro, porque é isso que a medicina de família faz. A medicina de família, o que ela está em alta hoje é porque nós não fragmentamos o cuidado. A gente faz o quê? Um cuidado integral. Né? Eu pego a Maria Cristina, o que a Maria Cristina tem? Então, a Maria Cristina, então, ela é uma mulher, ela tem uma idade, ela tem um nome, um sobrenome, ela tem filhos, ela tem uma família, né? Ela pode ter alguma outra comorbidade, né? Então, nisso, eu vou te entender por inteiro e vou te tratar assim por diante, né? Então, como a gente começou a abordar isso mais nas UBS onde eu estava atendendo, então o pessoal viu que era diferente. Então eu começava a falar, eu quero marcar com o doutor. Aí, mas que doutor? O doutor novo. O doutor. O doutor, porque assim, onde eu trabalhava anteriormente,
éramos em 5 médicos, mas somente eu de médico do sexo masculino, né? As outras eram todas mulheres. E uma unidade de saúde onde tinha 52 pessoas, eu era o único homem da unidade. Então, bendito fruto entre as mulheres. Bendito fruto entre as mulheres, literalmente, né? Então, quando eu cheguei lá, eles gostaram da minha abordagem, de como que eu fazia as consultas. E nisso, ele falou assim, eu quero passar com o doutor. Aí, que doutor? Ah, é o doutor. É o doutor. Aí eu falei, ótimo, vai ficar isso. Aí depois que eu for aprender meu nome, aí ele ficava, o doutor. Mas eu chamo você de senhor, de você, de médico. O doutor, eu falei. Ah, o doutor, perfeito. Aí ficou o bordão aí de o doutor. Então a gente está levando isso aí nisso a gente foi abrindo o Instagram, mas eu coloquei como mesmo meu nome mesmo, mas no TikTok eu coloquei como o doutor. E aí é onde tem alguns quadrozinhos que a gente estava fazendo ali, estamos fazendo, que aborda também essa questão do doutor. É assim que começou. Então, para quem eu fui ver o TikTok dele, achei bem bacana, porque é uma parte bem humanizada que você Bem faz humanizada, lá. isso. Então, conta pra gente, como que é o seu trabalho lá, como que era, né? Você saiu hoje Isso. Você trabalhava no Mais Médicos, Isso. era isso? Começou como assim, eu entrei no Mais Médico há 2 anos atrás e comecei a ver a rotina da unidade de saúde, como é que funcionava o programa em si, que são as regras, bonitinho, fui aprendendo. Nisso a gente tem uma pós-graduação, a gente é pós-graduado pela Unifesp, né, que é uma instituição de excelência, e junto com acompanhamento toda semana, nós temos tutores, supervisores. Então, assim, tem as pós-graduações e tem o Mais Médico que ele te pós-gradua já na área e na prática que você está. É um programa assim, de excelência, gosto muito. E aí o que aconteceu? Eu cheguei na UBS, comecei a aprender certinho, você fica naquela insegurança, tudo, mas você vai tendo o apoio de um colega, de outro, do seu supervisor, do seu coordenador. Então isso vai deixando mais tranquilo, né? Porque pensa bem, você está ali no 6º ano, você termina seu internato, tá todo mundo tá com você ali, né? Tá todo mundo de mão dadas ali, só que daí você chega, você senta no consultório, fala assim, agora é eu. E mais ninguém, tipo assim, só Deus, você e seu paciente. Então, assim, tem aquela insegurança, assim, né? Mas, assim, graças a Deus, a gente conseguiu chegar no momento que estabilizou tudo isso, que aprendeu com os erros, porque todo mundo erra, Sim, ninguém é natural. perfeito, né? Natural isso. Mas, assim, consolidamos esse erro, né? E falamos, não, isso aqui tem que ser assim, assim. E aí foi surgindo algumas coisas que a gente via que dentro da unidade que precisava ser modificado. Não estava ruim, né? Mas tem momento assim que o time que está ganhando, a gente às vezes tem que mudar um pouquinho, né? Então o que aconteceu? Falei assim, olha, tinha um programa chamado Hiperdia lá, né? Que é um programa que todo mês a gente cuida de pessoas diabéticas, hipertensas. Né? Isso, é por isso então que se chama hiperdia. Isso, é hiper de hipertensão e dia de diabetes, que já junta com um dia do mês, né? Que é um trocadilho, né? Que faz com que nesse dia, uma vez por mês, nós sentamos com pessoas que têm diabetes e hipertensão, ou outras comorbidades também, como questão de tireoides, obesidade, familiares que queiram vir também, então todo mundo aceito, né? Porque é preciso conversar com essas pessoas também, que são a rede de apoio. Então a gente chamava ali os funcionários, os ACS, os enfermeiros e as pessoas, a gente convidava, fazia um convitinho certinho e trazia para essa roda de conversa. A gente falava, dava uma palestrinha ali de 30, 40 minutos, todo mundo, ok, entendia algumas coisas, fazia umas trocas de receita, levantava e voltava, tipo assim, vida normal. Só que, o que nós estávamos percebendo? Que mesmo fazendo essas palestras, os cuidados, perguntando como é que está o seu João, a dona Maria, continuava com a pressão alta, continuava com a diabetes alta, e a gente fala, mas está fazendo tudo certinho, por que não está acontecendo isso? Aí que me deu um estalo, eu falei assim, bom, por que a gente não faz uma coisa diferente? Tá bom, mas a gente pode melhorar isso. Então eu falei assim, por que a gente não coloca dinâmicas para eles fazerem? Como são mais pessoas idosas, pessoas que da comunidade, a gente traz ele para mais perto de nós e nós criamos um programa para eles, né? O Hiperdia, mas focado neles, né? Atividades para eles fazerem. Um exemplo, eu no meu internato, eu aprendi a fazer, vamos dizer, uma punção, eu fazendo. Eu vi aquilo ali,
Mas eu aprendi, a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Completamente diferente. O que eu deu a ideia de fazer? Graças a Deus lá, a equipe sempre foi muito boa. As enfermeiras lá, eu tenho que agradecer, porque assim, são enfermeiras assim de ponta mesmo, assim, e técnicos, toda a equipe sensacional, não tenho o que reclamar deles. Vamos fazer tal coisa? Ele, não, doutor, isso para fazer isso. Eu falei assim, olha, é isso que eu preciso, vamos lá. Então a gente reunia, comprava as coisas não tinha no município, a gente trazia coisas de casa, toalha, tipo, tudo a gente já ajeitava e fazia alguma coisa. Então, aí eu comecei a dar a ideia do projeto, fiz um projetinho pra gente fazer, o que a gente podia fazer por cada mês, e aí eles gostaram muito, a coordenadora lá aceitou, falamos como que a gente vai manter o Hiperdia, não vai trocar o nome, só que vamos colocar algumas coisinhas para eles poderem praticar, fazer, entender o porquê que estão aqui e colocar na prática deles também. Então aí o que a gente fez? A gente criou o primeiro quadro, né? A primeira dinâmica foi o bingo do Hiperdia, que foi, eu acho que é o vídeo que está no TikTok e no Instagram, que foi que começou a surgir daí também a mais famoso o doutor, tudo onde deslanchou tudo, né? E nesse bingo do Hiperdia foi muito falado porque assim, eu estava fazendo já os Hiperdias, né, que é o programa de cuidado, só que eles não estavam entendendo diretamente o que estava acontecendo ali, né, aí quando a gente falou que ia fazer o bingo do Hiperdia e que a gente mudou todo o cenário, o convite, como é que ia ser, que não ia ter troca de receita, que se era para eles virem participar de um bingo diferente, eles achou que era diferente e falou assim, não, vamos aderir isso aqui, né. Então, quando eles vieram até, foi um pouco engraçado, chegava na recepção, falou assim, não, eu quero comprar a cartela do bingo do doutor. Eu, como assim comprar cartela? Aí, eu falei, não, é porque vai ter o bingo. Perdeu a chance de ganhar dinheiro. Pois é, menina, era o momento de a gente fazer o caixa lá todo pro programa, mas, enfim, eu achei muito bonita a disposição deles fazerem isso, né, muito, muito bacana isso. E nisso começou a surgir, tipo assim, as meninas falaram assim, nossa, se isso deu certo, por que os outros não vão dar? Então a equipe ficou muito mais, tipo assim, motivada para fazer, né, os demais. Então aí o que aconteceu? A gente começou a falar, não, você tem que vir tal dia, pode vir você, um seu familiar seu, e na hora que vai ser dada a cartela, não precisa comprar. Ah, mas não vai ter brinde? Vai ter brinde, mas não precisa pagar nada. Eu falei assim, não, aí o pessoal falou, não precisa pagar nada, você tem que, o seu compromisso é vir e participar, é isso que vale. O seu tempo é o que vai ser gasto. Ah, tá bom então. Beleza. Chegou no dia, eu comprei um coisinho de bingo, né, a rodinha de bingo, fiz tudo certinho, armamos, sentamos, fizemos uma primeira entre o pessoal da UBS, fizemos um teste, ajustamos algumas coisinhas, e aí na hora, tipo assim, o que era a pegada do bingo, né? Por que é um bingo? Não é só qualquer bingo, mas assim, o bingo eles ter a cartelinha, que não era com números, assim, com palavras, e a cada vez que a gente rodava o bingo, tirava um número, saía um número que correspondia a uma palavra. Dessa palavra, a dinâmica era o seguinte, eu perguntava pro paciente que estava ali, né, para o seu João, falou, seu João, o que é diabetes? Ah, não sei, não, o que você entende de diabetes? O mais simples possível. Ah, então, doutor, diabetes é quando sobe o açúcar no sangue. Eu falei, muito bem. Fulaninho, o que é diabetes? Ah, igual ele falou, é que diabetes sobe o açúcar no sangue, você tem que usar aquele medicamento, tem que usar a insulina, assim por diante. Eu falei, muito bem. Aí eu começava a explicar para eles o que era diabetes. Em coisa prático e rápido, né? Tipo, palavras simples, no linguajar do paciente. Não de termos técnicos, também eles não entendem, né? Eles estavam lá, tipo, porque vai subir açúcar, então toda linguagem mais neutra, mais tranquila, para eles poderem entender o que estava falando realmente. E assim foi. E chegou no momento que até eu perguntei, saiu a pedrinha da pressão, né, que é hipertensão. Aí um menininho que tava no cantinho assim, eu lembro que ele falou assim, ele levantou, mas eu sei essa. E ele falou assim, eu falei, o que é então? Ele falou, quando sobe a pressão, é hipertensão. Eu falei, muito bem. E aí, até criança participando. Até criança tinha que participar, tá todo mundo ali muito engajado com isso, né? Que eles queriam preencher a cartelinha, porque tinha brinde horizontal, vertical e cartela cheia, né? Então tinha 3 brindes. E tinha brinde de participação também. A gente dava uma fruta para quem participava, né? Então, foi indo assim, e aí no final, o mais doido assim, foi que os pacientes chegaram e falaram assim, doutor, eu não sabia que era uma retinopatia diabética.
Eu sabia que eu tinha um problema no olho, que eu não enxergava bem por conta da minha diabetes. E agora eu sei que eu posso ter isso, e agora eu entendo por que minha visão fica meio ruim de vez em quando. Eu entendo agora porque o meu açúcar sobe, porque eu como tal coisa, e a minha visão vai ficar ruim, porque é quando está alta a diabetes. Então, assim, são pequenos detalhes que às vezes a gente não consegue falar em consulta por conta da demanda que eles trazem, né? Por ser muito grande a demanda, as queixas que eles trazem, que a gente, nesses pequenos espaços, a gente consegue conscientizar e eles conseguem aderir mais, porque não estão tão tensos, é um momento de relaxamento, um momento de lazer deles ali. Então, isso foi engajando cada vez mais e foi muito bem aceito. Que bom. E é legal porque você aproxima o paciente de você e muitas vezes isso aí até facilita da adesão ao tratamento. Exatamente. Porque quando o paciente se sente acolhido, ele adere ao tratamento muito melhor do que aquele que você se mantém distante. Exatamente. Mas aí foi isso que aconteceu. Então, tipo, o seu João, a dona Maria, que estava com pressão, com diabetes alta, eles entenderam que com a alimentação correta, tomando a medicação ao horário, né, eles conseguiram baixar a diabetes dele. O exercício físico que a gente comentou também, que tinha lá no bingo, ele falou assim, se eu faço uma caminhada, nem que seja tipo 2 vezes por semana, eu consigo fazer uma baixa da minha diabetes. Porque o exercício físico baixa o açúcar no sangue, né? Então baixa o diabetes nisso aí. A glicemia tem a tendência de baixar quanto mais exercício você faz. Né? Que você tem um gasto calórico, tudo uma questão de uma fisiologia ali que vai melhorar o seu metabolismo e vai fazer isso acontecer. Então eles entenderam isso em simples palavras, né? Em um curto período de tempo. E aí começou a aderir, tipo, então um paciente que já estava para entrar em uma insulina, que estava lá 9,5, 10, que eu falei assim, olha, a gente precisa entrar com insulina. Doutor, eu não quero insulina, porque eu não quero levar uma picada todo dia de agulha. Isso, eu tenho trauma de agulha. Eu falei assim, tudo bem, eu te entendo, mas assim, eu quero que você entenda também essa parte. Sentava, explicava para ele tudo com detalhes aí, e aí eles falaram assim, então tá, vamos tentar. Mas assim, eu falo assim, não, você tem que comer, tipo, carboidrato, você não pode comer, não pode comer muita gordura. Porque falar assim é fácil, né? É fácil você só falar assim, ô Tereza, não pode comer tal coisa. Ô Maria, não pode comer tal coisa. A pessoa vai, tá bom, então se mandioca eu não posso comer, então eu não vou comer mandioca, mas eu vou comer arroz, vou comer batata, vou comer outras coisas. E não é bem assim. O que daí foi a questão? Eu peguei esses pacientes que queriam fazer esse cuidado, né? E fiz um mini cardápiozinho para eles. O que era a diabetes, o que era a pressão, coloquei o que podia comer, o que não podia comer, o que poderia comer em moderada quantidade, o que não poderia comer em muito excesso. E fiz tipo assim um desenho, um círculo com um pratinho. Eu falei assim, ó, esse aqui vai ser seu prato. Redondo, pratinho brasileiro. Então a gente vai dividir esse prato no meio. Metade desse prato vai ser verduras, legumes. Um pedacinho vai ser uma carne. Você não vai misturar a carne, ou vai comer, de preferência, comer carnes brancas. Aí começa um peixe, um frango, uma carne vermelha, assim por diante. Mas um pouquinho de cada, não muito, vai exagerar. Aí colocava feijões, né? Feijão grão de bico, soja, o próprio feijão mesmo, carioca. E eu falei assim, aqui quando chega, que era 3 quadrinhos, é os carboidratos. Nisso daqui você tem que tomar muito cuidado. Porque assim, você também que tem arroz, tem batata, tem macarrão, tem polenta, tem cuscuz, tem N coisas aqui que tem muito carboidratos. O que o carboidrato faz? Ele transforma em açúcar isso aí, ele vira açúcar no seu organismo. Então assim, você não pode comer isso aqui em excesso. Então assim, tudo que eu falei anteriormente, você pode comer tranquilamente, não em excesso. E aqui você vai comer somente um desse. Se você coloca o arroz, vamos dizer assim, o arroz é brigado com o macarrão. Então o arroz, você colocou no arroz no prato, o macarrão automaticamente vai sair, porque os dois não se dão no mesmo lugar. Entenda isso. Aí eles até dão uma risada assim, né? Eu falei assim, mas é uma forma dele poder entender também o que estava acontecendo. Então assim, esse arroz aqui, se ele entrar, o macarrão sai. Tá? É automático, você não precisa nem pedir para ele sair, ele vai sair porque eles não se dão bem. E nenhum deles aqui são tudo brigadinhos, são tudo... Então, tipo assim, um entra, o outro sai. Ele nem quer acordo, não quer nem conversa, então é isso. E foi uma forma que eles aderiram a isso. Aí o café da manhã, eu posso comer o que no café da manhã? Porque eu como pão e leite, como qualquer brasileiro come, pão, café e leite, né? E muito como aqui em São Paulo tem bastante nordestino, né? Eles comem muito cuscuz. Então eu falei assim, pode comer cuscuz? Pode comer cuscuz, mas assim, é o cuscuz não exagerado, uma porção, e aí você não vai colocar... Põe um ovinho, né? Põe um ovo também, né, com a proteína,
E aí você não vai, tipo, o café, aí você vai tomar um café sem açúcar, mas não consigo comer café sem açúcar. Tem adoçante, mas assim, pode ser o stevia, que é melhor, né, que é um adoçante assim, você vai pagar um pouquinho mais caro, mas é uma coisa que não vai ter tanta alteração na sua diabetes, né? Ou por último, melhor você ficar sem. Ah, mas eu não consigo. Eu falei, ó, vamos tentar assim, você vai começar a tomar sem açúcar, o café, você pode colocar uma pitadinha de canela. O canela tira o amargor do café. E aí, tipo, algumas coisinhas foi dando certo. Daí, tipo assim, ah, doutor, me falaram que tal coisa dá certo. Eu falei assim, ó, tenta, mas cuida com o seu destro, né? Cuida com o seu nível de açúcar no sangue. E eles foi trazendo bastante dicas para mim também. Tipo, como eu entregava bastante para eles sentia na abertura de trazer também coisas para coisas você. novas. E aí a gente foi adaptando tudo isso. E aí foi praticamente uma corrente. Aí, tipo, uma paciente que estava com uma glicada, né? Que é o exame que a gente faz para determinar quanto que está a gravidade do diabetes, de 9, né, que é um meu número já alto, ela baixou para 7 em 3 meses. Então, assim, ela chegou e falou assim, doutor, eu só não baixei essa diabetes. Eu perdi medida, eu me sinto mais disposta, eu não tenho mais tontura, a minha visão, tipo, eu consigo enxergar melhor, né? Agora eu só tenho que cuidar do que eu como e o que eu faço, e, tipo, o meu dia a dia. Eu falei assim, tá vendo como que, tipo assim, não é impossível? Não é fácil, mas também não é impossível. Então, tipo, nessa dinâmica que a gente foi tendo de conversas, de entender o paciente como um todo, porque assim, às vezes tinha paciente que, até eu lembro uma paciente que me comoveu muito, que ela era diabética, e ela falava assim, doutor, ela chegava para renovar a receita, né? Falava assim, eu faço tratamento no Hospital das Clínicas, eu tenho um problema renal, já por conta da diabetes, e eu vou lá 2 vezes por semana fazer a diálise. Falei assim, tudo bem. Aí ela sentou, explicou as causas certinho. Mas daí ela falou assim, eu não sei o que eu como, né? Aí eu comecei a entender, tipo, comecei a pedir para ela me explicar como é que era a rotina dela. Ela me explicou, eu vi que é uma pessoa de baixa renda, que tinha recebia praticamente o auxílio do governo, né? E aí eu entendi que, tipo assim, que não dava para colocar tudo que nós tínhamos naquele folderzinho que eu dava aos pacientes para ela, porque ela não ia aderir. E aí, uma coisa assim, que me comoveu muito naquela consulta, que eu lembro até hoje, foi assim, que eu conversando com ela, explicando para ela, falei assim, doutora, eu posso remarcar sua consulta? Eu falei assim, mas por quê? Não, é que eu tenho que ir na diálise, é um pouco longe. Eu falei, tudo bem, tipo, pode remarcar, eu vou pedir o pessoal remarcar para você, para as meninas lá da recepção. Ela falou, tá bom. Aí ela parou, olhou assim, eu gostei muito de você, é que eu tô com pressa porque é lá que eu vou comer. Aí eu falei, como assim? Não, é porque lá que eles dão bolachinha e um chazinho depois da hemodiálise. E como eu tô numa sessão um pouco difícil agora que é final de mês, é lá que eu vou poder comer uma bolachinha. Então, assim, tudo que o doutor falou, eu até sei um pouco, mas assim, é difícil para mim comprar. Aí eu falei, ah, tá bom então. Aí, tipo assim, é uma coisa que... É que a gente se depara muitas vezes com situações críticas. Críticas, que a gente, tipo assim, ela tava ali bem, você não, tava bem vestida, tava bem portada, uma fala boa. Tipo, e dela, como eu dei uma abertura para ela, ela se sentiu na abertura também de falar assim, olha, doutor, eu concordo com o seu tratamento, tento fazer, só que eu tenho essa dificuldade financeira. E aí foi uma das coisas que eu peguei no Hiperdia, né, que no projetinho, que eu comecei os brindes do Hiperdia, não era mais frutas, legumes, às vezes eu colocava algum, tipo, uma melancia, uma coisa, tipo, sempre voltada a coisas mais caras, tipo, o brócolis estava caro na época, né, tipo, eu coloquei alimentos que é bom, que dá sustento, né, e que o paciente ia aderir ali, né. E foi muito bem aceito, essa mulher foi, ela agradeceu por isso. E até nós estávamos entre a UBS, eu comentei com os colegas, a gente tentou fazer uma cesta básica para ela, só que depois ela acabou se mudando de local, a gente acabou, infelizmente, não achando mais ela. Mas é uma coisa assim que a gente começou a entender melhor a comunidade, né, o meio, porque quando a gente entende a pessoa por inteiro, a gente consegue fazer que ela melhore por inteiro também, né, não fica tão fragmentada a medicina. Porque também, fala assim, a gente está acostumado a viver no mundinho X, a gente não conhece a realidade da comunidade realmente, como é. Então, nós temos muitas vezes, como médicos, também sair de encontro a essas comunidades, exatamente para a gente entender que as coisas não são como muitas vezes a gente vê, como a gente enxerga. Então, porque é muito fácil para a gente também falar, ó, você tem que comer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Será que a pessoa tem condições de comprar?
Será que Exatamente. até condições de pôr isso no prato, né? É. Então, nós vivemos num país onde temos aí muitas realidades diferentes. Muitas. Então, quando a gente depara com os casos desses, realmente nos, como se diz, nos Nos comove muito. comove. Muita gente acha que médico é totalmente frio, né? Que É. médico é uma pessoa alheia à sociedade, muito pelo Sem contrário. sentimentos, né? Sem sentimentos, pelo contrário, a gente sofre muito com essas Sim. situações. Uma coisa que eu gosto muito dessa frase de comove, né? Porque se comove a gente, eu gosto de usar assim, que move. Tudo que comove, Move. move. Então, a gente foi comovido por uma sociedade ali, né? Naquela comunidade, a gente se moveu para mudar, né? E nisso a gente foi fazendo outros também programas, teve o Dia do Prato Saudável, que a gente colocou uma dinâmica com um pratinho para eles fazerem, aí eles montavam o pratinho, primeiro a ideia era montar com frutas mesmo reais, com almoço, com coisa assim, só que como já era um pouquinho já avançado na hora, e tipo, a maioria das pessoas era diabéticos, né, hipertensos, falei, vamos colocar figurinhas, a gente colocou as figurinhas, desenhamos um pratinho, colocamos, tipo, na nossa realidade, tipo, assim, a gente vai colocar um arroz, feijão, uma coisinha assim, igual tava ali. Mas, tipo assim, no mundo deles, eles colocaram o pratinho bonitinho, e aí colocaram lá como tinha, nuggets, colocou um refrigerante do lado, colocou várias coisas assim que, tipo assim, todo mundo quer ter no almoço ali, né? Só que, praticamente, para ter aquilo lá, ele tem uma consequência daquilo lá depois, né? Para quem tem essas comunidades, né? E você seguindo, assim, você como um membro da família, você como mãe ou como pai, você é espelho dos seus filhos. Então o que você come, você é. O que você faz, você vai refletir para o seu próximo, né? Assim, eu vejo a questão lá que tipo, muitas famílias que os filhos vêm junto com o pai, com a mãe, né, vêm consultar e tipo era nítido, porque a mãe fazia, a mãe falava, o filho fazia também. Então, tipo, a mãe, o pai acaba sendo o espelho do filho, por mais que às vezes que ele não quer, mas está ali na rotina. Então, o que você dá para o seu filho, o que você come, ele vai querer comer também, né? Por mais que às vezes tenha uma certa rejeição no começo, mas ele entende que aquilo lá é o certo, né? Ou entende que aquilo lá mesmo, se caso ele não gostar, ou ele vê que é muito absurdo mesmo, ele vai procurar entender aquilo lá. Mas até ele entender, ele já comeu bastante. Então ele já inflamou, já criou uma obesidade, já tá, tipo, seu pai e a mãe já tem diabetes, hipertensão, já tem uma probabilidade de ter também. Então fica mais difícil ainda captar esse paciente e converter ele um paciente mais saudável. Né? Porque tipo, ele já vai numa rotina que está fácil, de comida de fast food, de comida rápida, né? E aí acaba com que acontece que para mudar isso, né, é mais difícil. Porque já tá tudo fácil, né? Para mudar para uma rotina de treino, de atividade física é mais E intenso. normalmente a gente observa isso no nosso dia a dia. Observa. Que os filhos de pais obesos tendem a ser obesos. Exatamente. Né? Filhos de pais sedentários tendem a ser sedentários. Tendem a Por ser quê? isso. Porque é exatamente isso que você está falando. Os filhos seguem aquilo que os pais fazem. Tanto que há pouco tempo eu fiz uma palestra num local e eu falei, gente, os pais estão adoecendo os filhos. Por quê? Aquilo que eles oferecem para os filhos. Então, eu vou levar um chocolatinho, porque meu filho adora um chocolatinho. Eu vou lá fazer compra no supermercado. Eu vou comprar bolacha recheada para levar para o meu filho, porque ele adora bolacha recheada. Vou levar bolacha recheada para ele levar de lanche na escola. Ou, o que você está dando para o seu filho vai mostrar o que vai ser o futuro dele. Então, uma pessoa obesa, hipertensa, diabética, que vai sofrer uma série de consequências. Por quê? Porque os pais acham que estão agradando os filhos, que estão fazendo bem para os filhos, porque eles gostam de comer aquilo lá. Mas nós temos que lembrar que o que eles gostam não é o melhor para eles. Exatamente. E tem também a questão que hoje em dia, pela questão da mudança, né, na sociedade, nos custos de vida, né, hoje teve um crescimento assim maior, vamos dizer assim, uma sensibilidade maior, né, ficou mais acessível muita coisa para todo mundo, né, depende de faixas etárias ou faixa de renda. Então, muitas vezes a pessoa, o pai e a mãe trabalhou bastante, teve muita dificuldade na infância, a criança, teve muita coisa que ela não pôde comprar. Ela foi um pouco negligenciada nessa parte, daí quando chega na fase adulta, fala assim,
eu não tinha tanto iogurte quando era pequena, Então eu vou comprar. Isso, eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. Aí, tipo assim, ele quer comprar isso, quer suprir, suprir algo que ele não teve, né? Ou quer que o filho não passe um trauma que ele passou, né? Mas nisso ele acaba se, tipo assim, tapando o olho, né? E prejudicando o filho com a coisa como se ele estivesse fazendo bem para a criança. Exatamente. E aí que começa, tipo, a obesidade, começa a questão da prematuridade, da questão do desenvolvimento da criança, a criança fica mais obesa, ela não consegue emagrecer com certa idade, ela vai, tipo, dificultando a vida dela, questão de crescimento, questão vai aparecendo síndromes daí, né? Pode desenvolver, tipo, uma diabetes mais recente, né? Uma diabetes mais precoce. Tem hoje pessoas de 15, 16 anos que já têm hipertensão, né? Por conta da obesidade. Aí, tipo, pensa, com 15, 16 anos com pressão alta, né? Com 30, como que a gente regula tudo isso, né? Então, graças a Deus que hoje em dia temos várias terapias, né, que conseguimos reverter todos esses casos, né, que são coisas novas que a medicina está trazendo cada dia mais. E aí que a gente consegue trabalhar em cima disso, que faz dar uma amenizada nisso tudo, né? Exato, porque eu falo assim que eu vejo também às vezes a pessoa fala assim, doutor, mas eu não posso comprar muita verdura, muita fruta, que não sei o quê, porque isso é caro. Só que compra porcariada, que às vezes é mais caro do que uma fruta, do que um legume, do que uma carne, tudo mais. Então, por exemplo, bolacha recheada aí hoje, quanto 8, 10 reais, um pacotinho de bolacha recheada, que a criança senta numa paulada, como se diz, numa sentada come tudo. E aí, no entanto, você vai lá com 10 reais, você compra um monte de verdura. Exatamente. Então, não faz essa analogia de preço, né? Acha que a verdura é cara, a fruta é cara, mas não observa o valor das porcarias que ela traz, que ela compra e põe dentro de casa. Exatamente. E outra coisa que a gente tem visto muito também, eu trabalho com obesidade e eu tenho crianças tratando comigo 10, 11 anos, que estão já aí com resistência à insulina, diabetes tipo 2, com esteatose hepática. Jovens, então, né? Com 9, 10 anos de idade. Por quê? Aí teve um que o pai falou assim, mas a senhora tem que entender que eu compro o que ela gosta de comer. Falei assim, mas quem compra? Exatamente. Ela tem o dinheiro para ir no supermercado comprar? Ela não tem. Então, você que está trazendo para dentro de casa, é isso aí que ela não deve comer. Então, você está adoecendo a sua filha. Mas ela... Eu falei assim, peraí. Mas ela come porque você compra e traz. Se ela chegar dentro de casa, não tem para comer, ou ela come o que é saudável, ou vai ficar sem comer, né? Ele falou, pensando bem, né? Eu falei, então, porque ela não iria comer se não tivesse ali, se né? não Se não tem, está ofertando, ela não come. você não... Sim, se você oferta, ela come. Então, é uma situação bastante complicada. Então, os pais também têm que se atentarem, se alertarem para isso, por quê? Porque exatamente estão adoecendo os filhos, estão criando uma legião de futuros obesos e de futuros doentes. E assim, voltando àquela parte da questão dessas obesidades, né? Hoje eu trabalho agora num consultório particular, né? E é onde que eu faço todo esse acompanhamento. Como médico da família, a gente consegue ver como um todo, né? Então, tenho famílias que tratam comigo, né, que passam rotineiramente 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por ano, né, comigo, tem um segmento ali, e eles falam assim, doutor, não quero engordar, o que eu faço? Doutor, eu estou com uma obesidade, né, eu estou me sentindo já mais gordo, estou mais lento, já estou roncando, né, eu tenho essa dificuldade para caminhar, estou sentindo já que minhas pernas estão pesadas, estou inchando mais. Então aí que começou a surgir uma necessidade de eu adaptar também alguns protocolos de emagrecimentos para essa realidade também. Porque eu tenho até uma paciente que eu estava vendo hoje, que ela veio comigo para me tratar uma diabetes dela. E a gente tentou várias medicações, exercício, academia, fez um balanceamento com
a questão da alimentação dela, mudamos a medicação e ela estagnou no peso. Ela viu que lá foi bom para ela, porque tipo, antes ela só ganhava, todo mês ela ganhava 2 quilos, 1 quilo e ficava assim. Ou seja, em 10 anos ela ganhou mais de 10 quilos. Ela falou assim, doutor, eu sei que isso ia atrelado um pouco a diabetes, um pouco a questão da menopausa, né, que ela já é uma pessoa já de idade, mas tem uma questão que o meu corpo já está lento e eu não estou conseguindo adquirir todas as vitaminas, os nutrientes. Ela entendeu, né, sem alguém chegar, alertar ela, que estava acontecendo. E ela falou assim, eu preciso emagrecer e eu não consigo. E aí que a gente começou com usar a tirzepatida, né, que é o famoso Mounjaro hoje. Começamos com doses baixas nos primeiros meses para ela ver como é que adaptar com a medicação. Começamos a mudar a alimentação dela, colocamos um treino mais fortinho, né? E aí ela estava já quase entrando para uma insulina, porque mesmo a gente cuidando ali, ela não baixava a glicada dela, né? Que é o valor, o exame que a gente faz para ver a questão como que está o grau a gravidade da diabetes. E ela viu que nesse período que ela começou a usar a tirzepatida, ela não perdeu peso. Na verdade, ela perdeu 1 quilo em um mês. Tipo, eu me assustei de verdade. Não, mas com tudo isso, aí eu fiquei pensando. Mas vamos lá, como é que tá interno? Porque por fora perdeu um pouco de medida, mas não perdeu peso. Mas vamos repetir seus exames. Repetimos todos os exames aí que veio o resultado. Em um mês, uma pessoa que o mínimo que ela ficava com o açúcar no sangue, né, que é o destro, estava 170, 200, chegou até 300, né, sem o uso da tirzepatida. Ela falou assim, doutor, hoje, um mês de tratamento, eu bato 100 de destro. A minha glicemia fica em 100. Quando eu como alguma coisa fora, ou quando eu tenho que sair, um evento, que eu tenho uma coisinha ali que não tá ficando legal para mim, que eu tenho que comer, ou porque eu como para social, aí que sobe com 130, 120. Mas tá chegando até 98, 90. Ela falou assim, algo que nunca chegou. Ela olhou para mim e falou assim, eu sei que você ficou assustado porque eu perdi 1 quilo só. Eu falei assim, eu fiquei mesmo. Ela falou assim, mas é uma questão de eu estou já melhorando internamente. Ou seja, a medicação que ela fez, ela desinflamou primeiro a ela, né? E agora a gente entrou com um protocolo mais, assim, fizemos um upgrade das doses, e aí acrescentamos mais algumas coisinhas, reforçamos mais o treino, reforçamos mais a dieta, e agora ela vai começar a diminuir mais ainda, porque o corpo dela já desinflamou, né? Por mais que ela use algumas medicações que não colaboram, né, na questão do emagrecimento, da obesidade que ela tem, né? Mas, graças a Deus, a tirzepatida hoje está fazendo esse efeito que consegue, quando você suplementa as doses, né, aumenta um pouquinho as doses, consegue fazer com que a pessoa baixa mais aí. Por exemplo, agora no segundo mês que a gente estamos, ela perdeu mais 1 quilo, porque tipo, geralmente ela ganhava, o diabetes dela, a glicada dela baixou de 8 ou alguma coisa para 7 já. Tipo, em um mês, isso é bastante. Muito. Muito, porque tipo assim, em 3 meses às vezes a pessoa não baixa isso. Então em um mês ela baixou isso aí. O açúcar dela no sangue normalizou, a glicemia, praticamente. Ela não tá com uma hiperglicemia mais, porque sempre fica abaixo de 100. E aí ela perdeu 2,6 de gordura. Então assim, tá caminhando o negócio. A gente fala assim, muitas vezes tem pessoas que começam de fora para dentro, né? E ela foi de dentro para fora. O ideal é exatamente isso, é o cuidar ideal. de dentro para fora, Exatamente. porque não adianta nada, porque se nós não cuidarmos da nossa parte interna, cabelo responde, pele responde, humor responde. Tudo, né? Tudo responde. Então, tudo responde. Aquela visão, né, que você trata, eu brinco, sempre que eu falo para as pacientes assim, eu preciso de um hidratante novo. Eu falo, mas você está tomando bastante água? Exatamente. Se você não hidratar lá dentro primeiro, não hidratar suas células, você pode passar o creme que for, que a tua pele não vai melhorar. Exatamente. Então, Como que está a sua alimentação? O que você está comendo? Você pode, se você estiver comendo um monte de embutido, um monte de ultraprocessado, pode passar o creme que for, que a pele não vai melhorar. Exatamente. Então, é isso que elas têm que entender, que realmente o tratamento tem que começar de dentro para fora. De dentro para fora. O mais incrível disso tudo é que você atendendo o paciente e ele entender isso,
para mim, pelo menos, é muito recompensatório. Porque, tipo, fica mais fácil para ambos, né? Não fica uma coisa pesada, que você tem que, olha, vamos lá, você consegue, tudo. A gente faz isso, é nossa obrigação. Mas, assim, se o paciente não quer fazer, aí complica, né? Se você quer emagrecer, você tem que estar disposto também a deixar alguns hábitos. Fazer, né? Alguns sacrifícios. Sacrifícios, né? Então, tem que ter isso porque para mudança você tem que tirar algumas coisas que não está bom ali. Porque é mudança, né? Tipo, é mudar, né? Então, hoje em dia fala assim, mas só tomar monjara que emagrece. Mas e depois, quando você parar? O que você vai fazer? Então, assim, pilares que você tem que usar. Então, tipo, se você está aqui vai iniciar a medicação, você tem que ter, ela vai te ajudar a emagrecer, porém, depois disso você tem que manter, às vezes vai ter que reaplicar, é uma série de cuidados que tem que ter. Então, porque eu falo assim, semana passada, no programa de semana passada, nós já comentamos isso, que tanto Freud quanto Hipócrates diziam que se você para curar alguém, você tem que primeiro perguntar se ele quer ser curado. Exatamente. E aí, o paciente, quando ele vem te procurar, a gente tem que saber, você está disposto a fazer algum sacrifício? Você está disposto a mudar? Porque senão não adianta. Exatamente. E aí eu quero parabenizar, porque saiu da bolha, eu falo, porque a maioria dos médicos ainda tem aquela visão de tratar o paciente somente um sintoma e não um ser humano. Então, ver pessoas jovens como você se preocupando com isso, tendo essa nova visão, é muito gratificante. Então, quero te agradecer. Então, quero agora que você fale aí para o nosso público, onde que o pessoal te encontra, suas redes sociais. Certo. Bom, hoje eu tenho o Instagram, Dr. Edson CH Rodrigues, que é o meu Instagram, e no TikTok eu estou como O Doutor. É como se fosse escrever O Doutor, só que sem o R no final, é O Doutor. Lá eu faço alguns memezinhos, vocês vão gostar de umas... Lá eu sou meio um palhacinho, vamos dizer assim. Mas é um palhacinho que no finalzinho sempre deixa uma mensaginha ali. Estamos começando no mundo digital agora, nas redes sociais, saindo da bolha, precisamos, saindo da bolha, precisa sair. E ajudando o pessoal, né, no que eles são precisos. Tem meu site também, que é dredsonchrodrigues.com.br, e que lá está aberto, lá tem minha agenda, vocês podem entrar em contato por lá, que a secretária sempre vai responder vocês conforme for o tempo daí. Tá ótimo. Então, nós queríamos agradecer a vocês todos por estar aqui conosco. E aqui é a Elo TV, a TV mais perto de você. E se você gostou desse conteúdo, comenta, curte, compartilha e envie esse vídeo para pessoas que você gostaria que também vissem esse conteúdo. E nós aguardamos vocês até na próxima quarta-feira. E Edson, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição em estar aqui, trazendo aí essas informações tão importantes para os nossos telespectadores. Eu agradeço outra vez a doutora por esse espaço, né? Estamos abertos a novos convites também. E é isso, eu acho muito gratificante esse papo que a gente tem de as pessoas poderem conhecer o nosso trabalho, que hoje é muito importante tudo isso. Exatamente. Então, um abraço para vocês, até a próxima quarta. Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista, pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso
é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas.